Toda vez que eu for falando o versículo bíblico, pode falar amém, tá? Não paga não. Amém? O que está dizendo aqui? Que quando você aceitou Jesus e entregou sua vida a Deus, o Espírito Santo começou uma obra na sua vida. E qual que é a obra que ele começou? É a obra do meu romance, do meu casamento. Não, é a obra de eu conseguir ter sucesso na vida. Não tem nada a ver com coisa material. O que o Espírito Santo começou no dia que você entregou sua vida a Deus de verdade, foi transformar você dia após dia cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Próximo texto, Gálatas 4,19, Paulo, o apóstolo, ele já estava se expressando dessa forma referente aos discípulos. Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa. Por que ele estava sofrendo isso? Até que Cristo seja formado em vós. Eu não senti dores de parto, mas eu olho para a rede de jovens hoje e me dá um desânimo, uma tristeza. Eu olho às vezes para a minha vida no espelho e eu faço uma autoanálise minha e me dá um desânimo. É como se fosse assim, cara, quando que Cristo vai ser formado em mim? Quando que realmente nós vamos ver uma rede de jovens em que Cristo está formado nela? Você, por favor, não se engane. Só porque nós tivemos 300, 400 jovens no passado, não significa que nós tínhamos a imagem e semelhança de Cristo formada em nós. Nós estávamos num sistema em que empurravam as pessoas a trabalhar mastigando, ou melhor, amassageando o seu ego, falando que se você conseguir, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter honra. Nós saímos disso. Hoje, eu quero que você entenda de uma vez por todas, que Cristo precisa ser formado em nós. Cristo precisa ser formado em mim e em você. Mateus 5, 13 ao 16. O que Deus está falando tudo isso com a gente através desses textos? Que nós precisamos ser sal da terra. Só é sal da terra, só é luz do mundo aquele a quem Cristo está formado ou está se formando nele. O que esse texto está nos dizendo, Jesus nos dizendo, é que não serve para nada um sal que não salga, que não traz sabor, a não ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia, uma luz e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para iluminar toda a sala, coloca no alto. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O que Jesus está desesperado para a gente fazer logo? Ele quer deixar de ser unigênito e ser primogênito. Ele quer deixar de ser o único filho de Deus. Não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é ter vários Jesus e jesuítas espalhados pelo mundo. E eu conversando com o Jajá um dia, eu falei para ele um negócio que eu quero compartilhar com vocês, que, caramba, mas a gente é tão ruim. Eu estou tanto tempo com Deus, mas às vezes me vem desejos errados, uma mente suja, às vezes me dá vontade disso, daquilo, às vezes eu minto, às vezes eu falo coisas que não devo. Quando que isso vai acabar? Essa tormenta, a Bíblia diz, que nós lemos, que o Espírito Santo vai fazendo a obra até o dia de Jesus. Quando Jesus voltar e nós irmos aos céus, nós seremos a imagem e semelhança completa de Jesus Cristo. É por isso que o céu vai ser o céu, porque só vai ter gente boa, não vai ter gente ruim, não vai ter carne, não vai ter nada, nenhum pingo de adâmico em nós, não vai ter nada de Satanás em nós, só vai ter Cristo. Imagina, gente, comigo, uma sociedade só de Cristos. Como seria? Pensa no seu chefe, no seu patrão agora. Se ele fosse Jesus, se o seu patrão fosse Jesus, se o seu marido fosse Jesus, você ia perceber alguma coisa diferente nele? Se a sua esposa fosse um Cristo, se o seu vizinho, imagine uma sociedade inteira de Cristos. É o céu na terra. E a ideia de Deus não é que a gente experimente isso só quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. Ele quer a cada dia mais deixar esse mundo cheio de Cristo, cheios de Cristo, cheio de Cristo, para a sociedade glorificar a Deus e ir conhecendo a salvação através de nós. Amém? Gente como Jesus, desenvolvendo uma cultura e mudando uma história. Nós estamos vivendo num mundo, numa sociedade que tem uma cultura. E todas as ministrações que vocês ouvirem aqui, semana após semana, você vai ver que dá choque com a cultura que a gente vive. Para você viver como Jesus, você vai sentir o choque da sociedade. Essa é a ideia por que nós temos esse tema, gente como Jesus. O primeiro estudo dessa série chama-se Gente Graciosa.
porque o mundo está cheio de gente sem graça. Gente graciosa. Texto base, nós vamos para Mateus capítulo 5, versos 38 ao 48. Eu quero que todo mundo leia comigo, porque tem gente que só lê Bíblia no sábado. Ainda, nós estamos sentindo dor de parto já para você começar a ler Bíblia na sua casa. Um dia você vai ler. Mateus capítulo 5, verso 38, todo mundo junto, bem alto. 1, 2, 3 e vai. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E a igreja diz: amém. Feche seus olhos, é nisso que a gente vai meditar hoje. Agora requer a sua total atenção. Feche seus olhos e ore a Ele, pedindo compreensão do que vai ser falado. Senhor, nós estamos aqui na maior simplicidade possível, para que a gente entenda o que a palavra diz. Nós não queremos sair daqui vazios de conhecimento, queremos a Tua sabedoria agora. Nos ajude a entender, tire a nossa distração, nos ajude a ter foco agora, para o que o Senhor falará em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Gente, eu vou tentar ser o mais óbvio possível com aquilo que Deus me disse, com aquilo que Deus passou para mim hoje, diante de leituras que eu fiz. Coisas simples, eu li coisas legais aqui, eu vou passar para vocês. Eu só peço o maior foco possível, porque isso aqui é muito complicado a gente viver, ok? Nós vamos ter o privilégio agora de falar um pouco sobre a graça de Deus. O privilégio. Tem um cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele chama C.S. Lewis, um teólogo que já faleceu, mas ele é muito bom. Os livros dele são excelentes para você ler. E num dos livros ele diz que ele estava caminhando num seminário e ele viu uma galera discutindo meio acalorosa, assim, porque isso aqui esse seminário tem muito disso. Onde a gente vai, tinha gente discutindo no seminário sobre assuntos polêmicos. E ele chegou do lado e ele falou, viu, o que o pessoal está discutindo aí? Eles estão discutindo o que difere a religião cristã das demais religiões, o que faz ela ser diferente. E ele riu e falou, bom, é claro que é a graça. Aí todo mundo virou para ele e falou, mas por que a graça? Ele falou, porque é a graça. Estudem sobre isso. A graça é o que define, o que diferencia a fé cristã de todas as outras religiões. É a graça de Deus. Pedro diz que Deus é o Deus de toda a graça. Deus não é dito pela Bíblia do Deus de todo o poder, de toda a graça. Isso é a fé cristã. A graça de Deus é algo único, que só existe no Evangelho de Cristo, só. E poucos são os que experimentam, poucos são os que vivem imersos na graça de Deus. Se eu falar para você o que é a graça de Deus, você vai saber me responder. Mas a maior dificuldade que nós temos é viver imersos na graça de Deus. Trilhar o caminho da graça de Deus. Para nos ajudar, o que é graça? Romanos 11, versículo 6. Romanos 11, capítulo 6. Vamos ler bem alto? 1, 2, 3, vai. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Confuso, né? Paulo ele estava falando para uma galera, isso é muito confuso, presta atenção. A galera de Israel, eles são a menina dos olhos de Deus, não é nós, brasileiros.
Israel é a menina dos olhos de Deus. É o povo que ele escolheu e ele fez nascer através de uma promessa para Abraão. Quando Deus olha para Israel, Israel nega a Deus. Essa conversa, se você for ler um dia Romanos 11, você vai pirar o seu evangelho raso. Por favor, cuidado ao ler Romanos 9, 10 e 11. É muito louco. E em Romanos, ele está explicando nos capítulos 9, 10 e 11, que Deus escolheu pessoas em Israel e viu através dessas pessoas uma conversão genuína a Cristo. E por causa dessas pessoas, diz a palavra, que todo Israel será salvo. E quando nós mergulhamos nisso, nós começamos eu só quero que você entenda que nós caímos nesse versículo, que ele estava explicando ali para o povo de Israel, que pela graça isso aconteceu. Israel não merece salvação, mas pela graça de Deus, eles seriam salvos, pela graça. Aí ele chega nesse versículo que diz, se é pela graça, não é pelas obras, é independentemente de quem Israel foi, e de tudo que Israel fez. O amor, a promessa, o acordo de Deus com Israel, ele vai firmar esse acordo pela graça. O que nós entendemos com isso? O que nós clareia na nossa mente? Que Paulo está falando que se as pessoas, agora inclui nós, fôssemos salvos pelas obras, anularia a graça. Porque graça é fazer algo ao outro, aquele que não merece. Então a pessoa me xingou, eu devolvo amor para ela, isso é graça. Agora, você trabalhou o mês inteiro, chegou no final do mês, você recebeu o pagamento. Isso não é graça, o que o teu patrão fez não é graça, é pagamento, porque você mereceu aquilo. Graça é somente quando alguém ou algo não merece. Quando você diz que tudo que você tem, que tudo que você é, você fala assim, é pela graça de Deus, você está afirmando que você não é merecedor de nada do que você tem e do que você é, mas você alcançou o favor de Deus na sua vida. Sabe quando a gente está na vida e cai a ficha, a gente fala, cara, tudo que eu tenho é pela graça de Deus, eu sou convertido pela graça de Deus, eu estou onde eu estou e sou quem eu sou pela graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui, eu não sei onde eu estaria, eu não sei quem eu seria. Vamos do princípio, gente. Você às vezes pensa, não, mas eu tenho o meu mérito. Vamos do princípio. Você está vivo por quê? Como que você veio à existência? Você fala, foi do encontro sexual do meu pai com a minha mãe. Tá, mas antes disso? Foi um encontro de paixão que meu pai teve com a minha mãe. Tá, mas você não existia, não. Mas antes disso então, que meu avô e minha avó e a avó dela e o avô dele. Antes, vai puxando. Sabe onde a gente vai cair? Vai lá para Jacó, vai lá para Abraão, vai chegar em Adão, e vai chegar antes de Adão, não tinha nada, não tinha céu, não tinha terra, não tinha água, não tinha ar, não tinha nada, não tinha passarinho, não tinha você, não tinha eu, só tinha Deus. Só tinha Deus. O que existia? Deus existia, sempre. Ele é eterno, ele não tem começo e não tem fim, sempre Deus existiu. E Deus um dia, pela sua misericórdia, ele falou assim, cara, eu vou criar os seres humanos. Ele não criou os seres humanos porque ele estava carente. Estou tão sozinho aqui nesse, sei lá o que tinha na época, em mim, e eu quero criar os seres humanos. Ou ele criou os seres humanos porque era justo. Não é justo só eu existir, eu tenho que criar seres humanos. Não, ele simplesmente, pela graça e pelo amor dele, ele nos criou, ele criou os seres humanos. Que mérito há em nós? Nenhum. Nós não fizemos nada para merecer existir, nós não tínhamos direito a ser humano, mas Deus nos concedeu isso, e aí chegamos em nós, diante de milhões de espermatozoides, que estavam ali correndo para chegar. Deus escolheu você, não foi você que teve mérito. Já comecei ganhando, né? Que a gente fala assim, livros de autoajuda, diante de milhões, você venceu a primeira corrida da sua vida, então não, você não venceu nada, foi Deus que te deu vida, Deus que escolheu você. Aí eu tenho uma postura, quando eu entendo isso, eu tenho uma atitude diante de Deus, em que Deus é Deus e eu sou nada. O que é a graça de Deus? Eu vou fazer alguns comentários, preste atenção. É a disposição de Deus, Ele está disposto, essa disposição de nos amar, de fazer bem para nós, de nos sustentar, independente das nossas obras, independente se a gente obedece Ele ou não, se a gente crê nele ou não, se a gente busca Ele ou não, se a gente se submete a Ele ou não. Isso é graça. Se eu falar para você assim,
Deus está com os braços estendidos para abençoar aqueles que o amam. Isso não é graça. Porque como as pessoas buscam e faz tudo certinho, aí Deus abençoa. Deus não é Papai Noel. Aí você faz tudo certinho o ano inteiro e no final do ano Papai Noel te dá o presente. Não, Deus, Ele nos presenteia com a vida, com o ar, com a força, com bênçãos, diariamente. Só que não só nós que somos cristãos santos, perfeitos, que frequentam uma igreja, bonitos. Ele abençoa da mesma forma a todos. Por quê? Porque nada muda quem Deus é. Ele é bom o tempo todo, amém? O tempo todo. Ele só sabe fazer bondade para as pessoas. Você fala, mas Deus então é um babaca. Não, babaca é quem faz as coisas erradas. Babaca é quem vive longe dele. Olha que interessante, o que é a graça? A graça é a disposição que Deus tem de tratar bem aqueles que rejeitam ele. Graça é a disposição que Deus tem em dar coisas boas para as pessoas que não amam ele. Graça é a disposição que Deus tem em dar bênçãos para quem nega a sua existência. Pensa bem, se Deus fosse, às vezes a gente julga as pessoas e fala assim, cara, aquela pessoa contraiu um câncer no cérebro, vamos pesquisar a vida dela. Foi pesquisar, era ateu. Aí já dá uma lógica na nossa cabeça. Ah, era ateu, Deus existe. Mas aí um pastor abençoado pega um câncer também no cérebro. E aí? Aí a gente fala, ixi, vamos pesquisar a vida dele. Aí vai pesquisar a vida do cara. Não, ele deve roubava a igreja, trair a esposa, fazer alguma coisa. Que não é possível. Aí você cai nessa lógica de mérito e demérito. Você faz as coisas certas, Deus abençoa. Você faz as coisas erradas, Deus taca câncer. Aí você vai viver julgando o cara que espirra do seu lado. A pessoa dá um espirro do seu lado e você fala, ixi, está em pecado. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus, a gente já falou muito sobre isso, é a gente ver pessoas ruins conseguindo coisas boas na vida. E a gente vê pessoas boas acontecendo coisas ruins para elas. O que é a graça de Deus? É uma disposição que Deus tem de amar a todos. Jesus disse assim, Deus faz o sol nascer para os bons e os maus. Deus faz a chuva cair, abençoar as pessoas sobre os justos e sobre os injustos. Já viu que nós temos uma cabeça tão da época da lei ainda, impregnada em nós, porque a nossa religião ensinou desde criança, a nossa sociedade, a cultura nossa ensinou desde criança. Lembra, você que conhece a Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 28, fala uma série de bênçãos de Deus para nós. Não sei se vocês já leram isso. Que as bênçãos, se você cumprir todas as leis que tenho te ordenado, as bênçãos do Senhor te perseguirão, onde você pisar o pé será vosso, a tua entrada e a tua saída será abençoada. E o crente, meu irmão, ele pega aquilo para ele, e ele toma posse daquilo, e ele fala, é comigo essa palavra. Só que são 5 versículos falando de bênção. O teu boi, tal, o teu gado terá isso, as tuas terras irão crescer, os teus celeiros fartamente irão crescer. Aí eles param aqui. Isso é Deuteronômio, é a época da lei. Continua o versículo. Aí tem mais 5 maldições. Agora, se tu não obedeceres os mandamentos, tal, vai ser maldita a tua entrada, a tua saída, onde teu pé pisar vai ter câncer, e as coisas ruins vai acontecer com você, tudo. Aí o crente não quer aquilo. Mas pensa bem, se nós vivermos debaixo da lei, nós estamos aqui na graça, esse tapetinho aqui é a graça, aí eu vou pisar na lei. Fala, não, eu quero a lei. A hora que eu pisar aqui eu morro. Concorda comigo? Vamos falar assim, eu estou aqui muito sadio. Eu falo, não quero a graça, eu quero viver a lei. A hora que eu pisar aqui, vem um câncer na minha cabeça. Porque, ou eu quero o Deus Pai na minha vida, ou eu quero o Deus justo juiz na minha vida. E se eu estiver diante de um justo juiz, tá? Não é você. Eu morro na hora. Se Deus for te tratar segundo os teus erros e os teus pecados, o que é a graça? A graça é a disposição de Deus em sempre fazer o bem em direção ao universo que Ele criou. Ele criou, é problema dele. Veja comigo Jó capítulo 12, versículo 10. Eu nunca tinha lido esse versículo, é fantástico. Pode pôr a versão AA, por favor? Vê se acha aí. Pode ser esse aí mesmo, vai. Em sua mão está a vida de cada criatura,
Eu estava lendo esse texto hoje, e eu ficava lendo assim, nossa, meu, e eu andando, e a Suzy, minha cachorra, olhando eu andando assim, falando sozinho, né, eu orando, e a hora que eu olhei, cara, a mão dele tá toda criatura, eu olhei para ela, tipo, ela tem a boquinha de pacu assim, ó, e ela tipo assim, eu também, tipo, toda criatura, todo ser vivente está na mão dele, ele sustenta aqui, ó, olha quem é teu pai, ele sustenta aqui. Ah, é aquela versão mesmo, eu errei, NVI. E o fôlego, ele fala, né? NVI mesmo. E o fôlego de toda a humanidade. O povo respirando aqui, está na mão dele. Então, olha como ele sustenta a humanidade. Todo mundo está na mão dele e o fôlego está aqui. Que louco, né? Que poder, que graça de Deus. É como se Deus fosse esse púlpito aqui, ó, e a gente fica transitando em cima dele. Vamos casar, tá chegando. Vamos comprar um cachorro. Vamos pro culto. Tudo que você faz, você está em cima dele. Aí tem uns tontos que falam, não, eu não quero Deus. Eu sou autossuficiente. Aí eles vão saindo de Deus. Mas eles vão saindo de Deus e Deus vai sustentando a pessoa. Não, aí não. Então, aí ele vai indo para longe de Deus e Deus vai indo. Porque se Deus tirar, a pessoa cai num precipício sem fim. Não existe vida sem a vida. Então as pessoas estão aqui e Deus ele está sustentando. Aí eu tenho certeza não, mas vamos supor que lá no céu o povo fala, Deus, você é besta, meu, olha o povo aí, o cara não quer saber de você. Ele falou, mas eu quero saber dele. Mas ele não está nem aí, ele não te ama, mas eu amo, fui eu que criei, a responsabilidade de mim, eu vou sustentar em vida ele. Mas ele não está nem aí, mas eu quero. Eu fiz um compromisso, eu não vou mudar quem eu sou só porque ele está aí me xingando, falando que eu não existo. Eu sustento ele em vida. A gente já leu na palavra que Paulo explicando que nele nós somos, nos movemos e existimos. Nós somos o que somos, nos movemos e existimos, porque estamos imersos em Deus. Eu já expliquei isso para a galera. É como se fosse... Deus para nós é como um mar para os peixes. Os peixes só têm vida e só transitam e só se relacionam porque estão imersos em Deus. Deus é isso, Deus não é uma pessoa. Deus não é um cara que mora numa igreja. Paulo explicando isso, falando sobre o Deus desconhecido. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, nele nós nos movemos, nós somos, nós existimos nele. Quem? Os cristãos? Não, toda a raça humana só existe por causa dele. Todos os animais do mar, todos os animais que voam, todos estão aqui na mão dele. E o fôlego está aqui, ó. Isso é graça. Eu pergunto, por que os homens maus choram por amor? Pessoa que é ruim, mas a hora que nasce o filho, ela chora de amor. Graça de Deus. Eu pergunto, por que os homens maus são capazes de ter atos de bondade? Graça de Deus. Por que pessoas más são capazes de sentir alegria, prazer? Graça de Deus. Eu quero que você não pense mais de si mesmo, pois até o que a gente realiza de bom vem de Deus. Filipenses 2,13 diz isso, que é Deus quem opera em nós, quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a tua boa vontade. Quando você fala assim, nossa, falei de Deus para alguém, foi Deus, foi a graça de Deus que falou através da sua vida. Nossa, cuidei bem dos meus filhos e eduquei bem meu filho. Olha lá o Xisto com o Davi, é a graça de Deus através da vida do Xisto. Olha que louco, é Deus que efetua. Quinta-feira eu fiz um gol de voleio. Não tem nada a ver. Mas, será? Bom, é porque foi um voleio meio rasteiro assim, né? É Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar. Nossa, realizei uma boa obra. Foi a graça de Deus através de nós. Porque nem para fazer coisas boas nós prestamos. Tira Deus da sua vida. Para de orar. Para de buscar Deus. Olha o caos que a nossa vida vira, gente. E também a nossa fé.
Cara, isso aqui é para deixar a gente maluco. Filipenses 1:29. A nossa fé em Deus veio de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também padecer. Está falando, para nós foi dado o privilégio de crer. Vocês entenderam que foi isso aí que ele falou? Quem crê em Deus aqui? Você recebeu a fé. Quer confirmar? Efésios é o próximo texto. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Você é salvo pela graça, sim, mas por meio do quê? Por meio do quê, gente? Que da fé. Mas isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé é um dom, é uma dádiva. Vocês concordam com isso? Fé é dádiva. Às vezes você se acha porque você crê em Deus. Você só crê em Deus porque Deus deu fé para você crer nele. Dá para entender uma parada dessa? Aí você fala assim, tá bom então eu não sou melhor do que não crer, porque na verdade eu só creio porque eu recebi o dom de Deus e aquele ainda não recebeu. Você não é melhor do que ele, porque tudo que você tem veio de Deus, tudo. Até crer em Deus veio de Deus. Lamentações de Jeremias diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias dele não têm fim. Porque você recebe do Senhor um novo crédito todo dia. Já parou para pensar nisso? Todo dia que você acorda, Deus pega o seu diário, pega uma página em branco e fala, vamos começar, filho, de novo? Fala, não, Deus, é que ontem, não, ontem foi ontem. Ontem passou, vamos começar de novo. É um crédito todo dia, todo dia. O que fazer diante da graça de Deus? Diante de tudo que eu estou falando para vocês, como que a gente responde? Como que a gente reage a isso? A gente só cai de joelhos. A gente só cai de joelhos diante dele. E a gente diz, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu pude crer. Obrigado pela fé que o Senhor me deu para eu crer em Ti. Obrigado porque o Evangelho me alcançou. Obrigado, Deus, porque o Evangelho me redimiu. Obrigado porque os meus olhos foram abertos. Do meu irmão não foi ainda, mas o meu foi. E eu não sei porque o Senhor escolheu, mas eu tenho os olhos abertos hoje. Pronto, gente. Esse foi um pequeno resumo da graça de Deus. Só nos resta cair de joelho diante dele e em gratidão, porque a graça dele nos sustenta. A graça dele nos sustenta. Quando você olhar para o prato de comida que você vai comer, orando ou não orando, você tem que entender que é a graça de Deus que está sobre a sua mesa. Você já parou para pensar? Quem é pai aqui me entende. Existem pais como eu, normais, pessoas do bem, que o filho está chorando, querendo comida, com fome, e o pai não tem comida para dar para ele. E eu falo, eu tenho comida para dar para o meu filho, eu tenho dinheiro para pegar a comida e dar para o meu filho. É a graça de Deus na minha vida, não é porque eu sou melhor do que aquele cara. Dá para entender isso? Aí vai questionar Deus, não tem nada a ver comigo. Não, eu tenho porque eu trabalhei. Será? Quantas pessoas não trabalham de sol a sol e não conseguem? Você teve a oportunidade, você nasceu num lar mais estruturado, numa cidade legal. Aí você já parou a pensar? Eu fico às vezes meio maluco, eu falo, cara, ainda bem que eu não nasci na África, bicho. Ainda bem que eu não nasci no morro. Ainda bem que eu não nasci lá, onde tem miséria, fome, injustiça social. Eu estou num país, não é tão desenvolvido, mas eu estou num país bom, livre. Eu estou numa cidade desenvolvida, legal, onde eu posso ter liberdade para trabalhar, para ganhar meu dinheiro. Agora, se eu tivesse nascido lá na Angola, aí você para e pensa, cara, mas quem que escolheu? Quem vai nascer lá, quem vai nascer aqui? A criança que vai vir lá? Cara, eu não sei, só sei que eu sou agraciado por Deus, que eu moro aqui no Brasil, eu estou bem, graças a Deus, tenho roupa, eu tenho comida para comer. Pela graça de Deus. Chegamos na metade, agora a gente vai aplicar. Sabe por que a gente vai aplicar?
Porque o tema de hoje é gente graciosa. É muito bonito ouvir isso e falar da graça de Deus. É muito legal a gente entender a graça de Deus. Só que tem algo que Jesus quer falar para a gente, porque o tema é gente como Jesus. Gente como Jesus. Hebreus 1:3, o que a Bíblia diz de Jesus? O Filho, que é Jesus, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e vai. O Filho é o resplendor, expressão exata do seu ser. Pode parar aí, olha que louco. Ela está falando que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Vamos parar nessa frase, guarda isso. Expressão exata do seu ser. Quem é Deus? Como Deus é? Como Ele age? Como Ele julga situações? Como Ele reage? Como que é Deus? Jesus Ele veio ao mundo para revelar a verdadeira face de Deus. O povo no Antigo Testamento tinha Deus como Yahvé, Jeová, Deus todo-poderoso, justo juiz, general dos exércitos. Então era um general, era um juiz. Aí vem Jesus e mostra a verdadeira face de Deus. Deus é Pai. Deus é graça. Jesus Cristo veio para revelar. E uma das coisas que mais vemos em Jesus, por favor, durante pelo menos essas 7 semanas aí, lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Já está de tarefa aqui para vocês durante essas semanas. Lê Mateus, Marcos, Lucas e João. É da Bíblia, tá, pessoal? Eu comecei a ler aqui, e capítulo após capítulo, versículo após versículo, eu vejo Jesus andando no caminho da graça. Mas como era gracioso, era uma gracinha esse Jesus, era uma graça pura, é impressionante. Em todo o seu ministério, ele caminhou em cima de um caminho escrito graça. Ele não veio no caminho do poder, do juiz. Tanto que quando ele estava, vamos ver se eu lembro falar para vocês aqui, que eu já falei um dia, a Bíblia diz que ele entrou na sinagoga, estava um monte de gente, tanto pecador quanto religioso, e ele abriu a Bíblia lá em Isaías, que fala que ele seria enviado, e começou a ler sobre ele ali. E chega uma hora que ele fala assim, isso está em Isaías, e também está no versículo do Evangelho, que Jesus, abrindo o livro, ele começou a ler, e ele falou, e o dia vai chegar, o dia do Senhor, o dia da graça do Senhor. Só que em Isaías estava escrito o dia da vingança do Senhor. Quando ele abriu e leu o dia da graça do Senhor, o povo queria matar ele, porque o povo não quer graça, o povo não quer que ele perdoe todo mundo, o povo quer que ele se vingue por Israel, chegasse lá em César, o imperador de Roma, e matasse César. Então o que é interessante aqui? Que a gente começa a lembrar de algumas coisas. Por exemplo, os 10 leprosos. Tinha 10. Jesus chegou e curou os 10. Aí ele volta e ele fala assim, conforme diz a lei de Moisés, que os caras ficavam fora da aldeia, fora da cidade, porque não tinha essa medicina avançada, então ia passando por um monte de gente. Então, pegou lepra, Mateuzinho, fora. Aí ele ficava lá fora com uma galera assim, tipo Walking Dead, assim, né? Bem, a galera tudo leproso lá e tal. Aí o leproso, quando ele era curado, ele tinha que voltar para a cidade, ele ia direto para o sacerdote e mostrava, fui curado. Aí o sacerdote era tipo o médico da época, falava, beleza, você está curado, pode voltar à sua vida social. Jesus curou os 10 e falou, vai lá e apresenta para o sacerdote para vocês voltarem. E foi embora. Aí um veio, depois que se apresentou ao sacerdote, veio correndo e beijou e abraçou Jesus e agradeceu Jesus. Aí Jesus falou, não foram 10 que eu curei? Por que só um está aqui? Tipo, não é que Jesus, ele estava indignado, nossa, povo mal agradecido, não. O que era importante que Jesus disse ali para aquele cara, ele falou assim, os seus pecados estão perdoados, você está salvo. Ele queria ter dado para os 10, só que só um apareceu de volta. Aqueles lá, os 9 foram curados e não mudou nada na vida dos caras.
Eles não foram salvos, mas um conseguiu ser redimido. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que Jesus, muito bem, ele podia ter chegado lá e falado: ó, o seguinte, eu tenho poder para curar todo mundo aqui, mas assim, quem que vai vir me agradecer aí? Quem vai virar meu seguidor? Quem vai vir para a minha igreja? Ah, eu não sei, eu acho que eu estou muito novo para ser crente. Aí ele, não, sai, vaza. Aí ele só cura um, mas ele curou todos, porque graça independe da atitude do outro. Lembra disso? Vem comigo, mulher pega em adultério, lembra? Galera pronto para atacar, ele falou: peraí, antes de tacar, quem não tem pecado pode tacar. Aí todo mundo foi embora, lembra essa parte? Aí ela virou para ele, e ele olhou nos olhos dela, e ela estava com medo. Por quê? Porque ele podia tacar a pedra nela, porque ele não tinha pecado. Então ela olhou meio tipo: nossa, agora eu vou morrer na tijolada, só tem um. Aí ele olhou e falou: eu não te condeno. Eu poderia, mas eu não vou te condenar. Vai, não peques mais, para que não aconteça coisa pior para você. Não é que vai e não peca mais, senão eu vou ficar triste. Não, Jesus não tem esse, é graça. Ele falou: eu te perdoo, vai, para de pecar, moça. Vai se cuidar, se valoriza. Aí todo mundo, assim, aquela multidão de pessoas perfeitas, e ele olha para Zaqueu, um anãozinho em cima da árvore, e falou: ó, desce que eu vou ficar na sua casa. Aí a galera: não, por que na casa dele? Ele é o pior de nós aqui. Ele é o pior pecador, por que vai ficar lá? Aí os caras olhavam para Jesus: cadê Jesus, cadê Jesus? Via Jesus na mesa, comendo com pecadores. E mesa, lá em Israel, para o judeu, é algo sagrado. Só senta para comer na mesa quem é família. Família, não é igual ao Brasil, lá recebe todo mundo. Lá não. Aí Jesus fez a mesa, preparou ali a comidinha, aí chamou os pecadores. Velho, Jesus provocava também. Não, ele era uma gracinha. Jesus era uma graça. Ele era uma graça pura graça. Aí eu lembro que os caras, os religiosos, um deles, Nicodemos, de manhã estava xingando Jesus, questionando ele de um monte de coisa. Aí você continua lendo o texto, aí Nicodemos vai procurar ele de madrugada. Olha como o religioso é chato, né? Geralmente ele vem de madrugada assim. Aí ele vem de madrugada: ó, Jesus, eita, Jesus, toquinha, pompom, pijaminha. Falou: velho, vai dormir, você ficou me tirando o dia inteiro. Nossa, velho. Não, abriu a porta, recebeu o cara na casa dele. E o cara: como eu faço para ter vida eterna? No escuro, para ninguém ver. E ele: você está aqui para ninguém ver, né? Vai, fala amanhã. Não, vem cá, cara. Graça. Jesus era muita graça, gente. Outra coisa que eu fui lembrando, beleza. Aí ele estava na cruz. O cara estava na cruz, pregado, não era amarrado, pregado com muita dor, muitas dores. E os pés pregados, e estava ali com dificuldade de respirar, quase morrendo asfixiado, e muita dor. Aí tinha ainda uns caras fazendo chacota. Olha a coragem. E tirando sarro dele, meu. Tipo, às vezes eu recebo uns vídeos, hoje parou, graças a Deus, mas sabe quando você recebe no WhatsApp uns vídeos de espancamento, você nem gosta de ver assim? Imagina você ver um cara humilhado publicamente, pelado, pendurado lá, todo machucado, e ficar ali, cara, tirando foto e filmando e espalhando pra galera. Esses dias eu vi olha a situação, a cultura que a gente vive, uma mulher falando no jornal, ela falava assim: não, mas eu pedi ajuda, mas eles estavam tirando foto. Olha, velho, olha a sociedade que a gente está hoje. Aí Jesus está ali na cruz, no alto do monte, e a galera embaixo tirando sarro dele, e ele não tinha mais como falar, porque ele tinha que puxar o fôlego no pulmão, e já estava morrendo asfixiado. Aí ele apoiou o pé no prego, bicho, que estava pregado no pé dele. Ele apoiou ali e vai falar o quê? Morre todo mundo! Ai, que ódio se fosse eu ali, só com o ódio de fogo assim, ó, matando todo mundo queimado. Tomar banho. Ainda bem que não era eu. Ainda bem que não era você, hein? Eu tenho todas as formas de como eu mataria esse povo aí, porque eu não sou Deus. Eu lembro de Jesus conversando com... Ai, caramba, me ajuda aí. Não sei se foi Pilatos. Aí Pilatos falou para ele: porque estava se achando lá. E Jesus falou: cara, só essa daí. Jesus deu uma escorregada. Ele falou: se eu quisesse,
eu daria ordens, ia vir uma miríade de anjos, 1 milhão de anjos, ia bagaçar isso aqui. Quem é você, ô Pilatos? Como que é esse nome? Pilatos. Ele esforça o pé ali no prego e diz: Deus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, falando: Deus, não leve em conta o que eles estão fazendo aqui agora. Eu quero todo mundo comigo no céu. Aqui, ó, eu ia querer, ou para humilhar os caras lá, aí sim. E depois que Jesus ressuscitou? Aí depois que ele ressuscitou, caramba, eu fico lendo assim, eu falo: Jesus, caramba, por que você não foi lá em Pilatos, mano? E aí? E agora, Pilatos? Mano, o cara ia cagar ali na hora, mano. Aparece Jesus assim, na frente de Pilatos. Chega lá, tá tendo a reunião dos mestres da lei, os fariseus. Matamos aquele idiota lá, tal. Aí aparece Jesus no meio, assim, ó. Cara do céu, se eu fosse Jesus, velho, eu fico viajando. Eu só ia aparecer lá. Não ia fazer nada, ia aparecer ali. Ia fazer assim, ó. Como que eu ia aparecer? Ia aparecer assim, ó. Pum! Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Jesus 10. Como, cara, que ele não fez isso, mano? Que graça. Sabe, só aparecer. Não, ele apareceu ainda no escondido, ninguém podia ver ele. Chega lá em César, lá, cara, fala: devolve a moeda lá, mano, que eu dei. Foi bom difícil, pegaram peixe. Não fez nada, é muita graça. Mas beleza. Mas ele tinha que fazer com quem pisou na bola com ele, andou com ele 3 anos e negou ele 3 vezes. Aí ele combinou com os caras: eu vou morrer, ao 3º dia eu vou ressuscitar, nós se encontramos na praia, no coqueiro tal. Aí os caras: beleza. Chegou lá, Jesus sozinho no vácuo, não tinha ninguém lá. Os caras tudo pescando, voltaram tudo para a velha vida. Aí de repente os caras estão voltando de barquinho e olha lá e fala: ai, droga, o cara ressuscitou, velho. Nossa, agora o cara vai matar nós, bicho. Aí Pedro já pulou na água, sabe, ficou igual hipopótamo assim, estava pelado, de cueca. Nossa, velho. Aí Jesus: cola aí. Aí Pedro: droga, o cara me viu, velho. Imagina a vergonha de Pedro, mano. Abandonou o cara. Aí Pedro chega lá na praia, os caras a noite inteira não pegaram um lambari. Aí Jesus, só com o pacu lá, aberto já, com tempero, tomate, cenoura, pá. E a galera: nossa, e ele na brasa. E a primeira coisa que Jesus fala é: vocês já comeram? Olha isso, velho, que graça. Não foi assim: já comeram? Já. Não comeram, estou morrendo de fome. Pois vão morrer de fome. Eu não vou dividir o peixe, não. Eu perdoo, mas não, eu fiz aqui, vão comer. Aí a galera sentou, começou a comer meio. Imagina o climão, velho. Todo mundo abandonou, só João ali. Ó, Jesus, eu vou falar. O primeiro foi Tomé, saiu correndo. O segundo, não, João ali de boa. Aí Jesus: Pedro. Nossa, velho, como que foi isso? Aí, ai, droga. Ai, meu Deus, aí. Você tá aí, cara. E ele sentou do lado de Jesus, cara. E Jesus, tanto amor, tanta graça. Falou: Pedro, você me ama, Pedro? Você é um filho do... Nada! Mas nem... Não tinha essa cara. Eu não sei como, é muito amor, não tinha nenhum. Que a gente constrange. Cadê o Paulinho? Não está aí, gente? O Paulinho está devendo vintão pro futebol. Aí ontem, aí ele falou: não, pastor, ô Lelo, eu te levo amanhã. E não levou, e não deu nada. Aí chegamos no cinema ontem, todo mundo chegou felizão. Aí chegou a Jenny, o Toró, a Larissa e o Paulinho, com uma cara, né, Jenny? Você nem percebeu? E ele escondido atrás, a Jenny já é pequenininha, ele estava escondido assim, aquele bundão dele assim para fora. Eu falei: ô Paulinho, mas eu não fiz nenhuma cara assim. Mas nem precisou fazer, ele ficou morrendo de vergonha.
Isso chama constrangimento. Agora, foi um vintão de futebol, fala para ele pagar. Mas Jesus, o que Pedro fez, não se compara, não chega nem próximo ao que o Paulinho, nada a ver esse exemplo. Olha o que Pedro fez. E Jesus não teve nenhum semblante de pisou na bola comigo, nada. Abraçou Pedro, confrontou Pedro, e eu estou aprendendo que confronto é você sentar junto, ouvir, conversar. Não é o que a gente fazia lá, o que a gente fazia antes era confronto, era afronta. Você me ouve! Isso não é confrontar, conversar é conversar, é ouvir, é chegar em um acordo. E ele conversa com Pedro, cara, a coisa mais maravilhosa do mundo. Vai ler Bíblia aqui em Mateus, Marcos, Hugo, João, que você vai ver que Jesus era graça, pura graça, pura graça. Cara, a ponto do cara dar um soco nele, e ele de boa, a ponto de vir uns folgados pedir cura, pedir comida, pedir pão, e dar pão. É muita graça. Qual é o propósito de Deus para nós? Quem fala, por favor? Isso. Nos transformar em imagem de Cristo. Pelo amor de Deus, não vai esquecer isso aí. O propósito de Deus para nós é nos fazer em imagem de Cristo. E Cristo era uma graça. Por quê? Porque o Pai é gracioso. Jesus falava, nada do que eu faço vem de mim, vem do Pai. O Pai é a graça. O Filho é a graça. Então, reparem no versículo Mateus 5,48. Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Estamos quase acabando. O que significa ser gracioso? O mundo precisa de gente graciosa. O que é ser gracioso? Tem algumas palavras no dicionário. É assim, ó. Elegante, gentil, educado, amável. Elegante, gentil, uma pessoa educada, uma pessoa amável. O contrário de elegante é barraqueiro, barraqueira. É os meus direitos, eu falei mesmo. Gentil. Aí eu, continuando lendo, eu vi uma outra definição para graciosidade, ou gracioso, é como perfeito. Perfeito. Sede, pois, vós perfeitos, graciosos. Jesus estava num contexto falando sobre olho por olho, dente por dente. Não é assim. Não pague o mal com o mal. Se alguém te fizer isso, retribua assim. Ele estava falando sobre graça. Independente do que as pessoas são, não deixe de ser bom, não deixe de ser amável, não deixe de ser elegante, não perca a sua gentileza, independente do que as pessoas são. O que Jesus estava dizendo nesse texto? Mateus 5,48. Para você entender, ele estava dizendo assim, que vocês sejam graciosos, como gracioso é o Pai de vocês. O que é ser gracioso? É ter humildade impregnada no caráter. O que é a palavra impregnada? É saturada, envolvida completamente no seu caráter. Você é humildade pura. Isso é ser Cristo na terra. Quando a gente reconhece a graça de Deus em nossas vidas, a gente pensa assim, eu não tenho mérito nenhum então. Tudo que eu tenho é porque Deus me deu. Então, eu não julgo ninguém, eu não condeno ninguém, eu não olho ninguém de cima para baixo. Porque quem eu sou? Mateus 7, do 1 ao 5. Jesus tinha ensinado sobre a graça, aí ele vem para Mateus 7, do 1 ao 5. Tudo isso é uma pregação que Deus deu no Sermão do Monte. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E não dá conta da madeira, da tora que está no seu próprio olho? Por que você está olhando o pecado do outro? Sendo que você não está cuidando do seu pecado, ou você
Não está dizendo assim que, não, tudo bem, Deus, mas eu já estou andando em santidade, então eu estou olhando. Não, é que não é para olhar. Diante de Deus, todo mundo é pecador. Ah, mas eu nunca estuprei ninguém. Mas é pecador igual estuprador. Para Deus, todo mundo está em trevas, todo mundo está escuro, todo mundo está debaixo do pecado. Versículo 4 diz: como você pode dizer ao seu irmão, deixa eu te ajudar aí a tirar seu cisco do olho, quando você tem uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, aí você verá claramente para ajudar o seu irmão. O que Jesus nos diz? Que tudo que nós temos é pela graça de Deus. 1 Coríntios 4:7. Olha que forte esse texto. Tudo que nós temos, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não tenha recebido? E se você crê que recebeu, por que você se orgulha? Como se não fosse assim. Humildade é ter uma visão correta de si mesmo. É não se enxergar maior do que o outro. E não se enxergar menor do que o outro. Eu sou humilde, quer dizer, eu tenho uma visão correta de mim mesmo. Eu não tenho complexo de exterioridade, é isso? E complexo de inferioridade. Eu não me sinto inferior a você e nem acima de você. Eu sou humilde. E uma coisa que me chama muita atenção, que me preocupa em mim e na rede de jovens, mais com os moleques, né? É que a gente vive fazendo chacota demais, gente. A gente tem que parar um pouco com isso. A gente vive tirando sarro uns dos outros. É uma forma de diminuir o outro. Às vezes, porque a gente está incomodado com o outro, aí a gente diminui ele. Pode ser às vezes em forma de brincadeira, a gente fica apontando os defeitos, zoando, mas no fundo é para diminuir o outro. Só um parênteses que Deus deu para nós aqui. Amém? É verdade que eu não tenho mérito nenhum diante de Deus, mas ninguém tem. Então eu não preciso me sentir inferior a ninguém. Ser gracioso é ser livre da vingança e do direito de justiça. Mateus 5, 38 e 39. Mateus 5, 38 e 39. Diz assim: vocês ouviram o que disseram lá, olho por olho, dente por dente? Para aí, por favor. Tinha uma lei de Moisés, lá em Levítico, que fala olho por olho, dente por dente. Mas o povo interpretou isso completamente errado. Era mais ou menos assim: o povo tinha acabado de sair do Egito e estava no meio do deserto, tudo um bando de animalesco mesmo. Então foram regras civis para o povo não se matar. Aí era assim: você roubou um boi meu, você tem que devolver a altura de um boi. Quanto é que vale aí? Aí você me paga. Mas você feriu o meu olho e você machucou o meu olho, quanto custa o seu olho? Custa tanto, então me paga. Então era uma forma, lá não tinha esse negócio de polícia, de médico, não tinha essas coisas. Então era justiça, era cada um com a sua mão. Só que daí os caras interpretaram de que forma? Olha a forma que eles interpretaram, é exatamente assim. Eles fizeram uma leitura errada, como se fosse um estímulo à vingança. Por exemplo, eles falavam assim: se alguém fizer o mal para você, vai e faça o mal para ele. Então alguém roubou o seu boi, vai e rouba dele. Ou alguém bateu em você, vai, você tem o direito de bater nele, ok? Aí vem Jesus e fala: gente, não é bem assim, vocês entenderam errado. E eu vou além disso. Jesus foi além, dizendo: se alguém fizer um mal para você, retribua pacificamente, para que o ciclo de maldade pare. Gente, quando eu era adolescente, mais junior assim, tinha umas brincadeiras bestas na escola, mas muito divertidas. Se você está na escola, é muito legal você fazer. Tipo assim, a gente estava sentado, e a gente sentava mais pro fundo, que era a galera mais quieta. Aí você dava um tapa na cabeça do cara da frente e falava assim, passa para frente, não quero de volta. Aí aí os caras iam passando. Um ciclo de tapas começava. E quando que isso parava? Quando batia em um e ele, para com isso, mano. Ele aceitava o dano, ele parava, ele não revidava. O que Jesus ensinou aqui pra gente? O que é ser gracioso? Ele não se sente afetado para retribuir o mal. Você já parou que assim, começa assim a treta, né? O cara fala: ele mexeu com a minha mulher. Aí foi lá e deu um soco nele. Aí ele veio, não gostou, porque a galera viu, eu estava andando, ele veio e deu um chute em mim. Eu fui lá e dei um chute nele.
Aí ele veio e me empurrou, aí eu fui lá e empurrei ele, aí de repente ele me deu um tiro no braço, eu dei um tiro na perna dele, e é assim que vai indo, e o ciclo da maldade nunca para, até que o cara vem e fala, ó, ele vem e te dá um, sei lá, depois do tiro, te dá um tiro de bazuca, não, ele vem e ele dá um soco na sua mulher, aí você fala, chega, perdoa. Para fazer isso aqui, tem que ser muito gracioso, porque senão o ciclo de maldade nunca vai parar. Ah, mas é justo, ele me bateu, então eu bato nele. Ele me roubou, eu vou fazer isso com ele. E ele me deu um tiro, eu dou um tiro nele. E isso nunca acaba, até alguém ser maduro o suficiente para interromper o período da maldade e falar, cara, parou aqui. Às vezes a gente vê criança brigando, aí a gente interrompe, fala, não pode. Só que eu já vi também criança parando e não revidando. Esses dias o Gu foi mordido na escola, e a primeira coisa que eu perguntei para ele, ele falou, o que você fez? Porque ele já foi mordido na escola e mordeu de novo. Ah, garoto do inferno. Mas aí o garoto do céu foi aparecendo nele, ele foi aprendendo, vai criando lógica. Aí o cara mordeu ele não mordeu. Aí ele chamou a professora, chorou, ficou com marca, foi no rosto. E é um gordinho, perto do recreio estava. O gracioso, ele não se sente afetado com o mal, ele se afeta. Pô, entrar na minha casa, aí chega alguém e fala, ô pastor, conheço uns camaradas aí, quer ir lá, quer ir atrás? Fala, não precisa, cara, eu assumo o dano. Não, quem quer? Vamos lá atrás dos caras, vamos matar, e vamos atrás até recuperar. E isso é um ciclo que nunca para. Por que o gracioso consegue? Porque ele não deseja mal para ninguém, ele não é vencido pelo mal. Romanos 12, 17 ao 21, diz assim, Romanos 12, 17 ao 21, texto fenomenal do apóstolo Paulo, vocês vão amar. Não retribuam ninguém mal por mal. Se alguém fizer um mal para você, não retribua com mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Pode ser o próximo, faça o possível para viver em paz com todos. Versículo 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá uma coca gelada. Você vai ver que se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. E por último, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Jesus está dizendo, se a pessoa veio e fez algo mal para você, vai e faça algo bom para ela. Isso é muito difícil, cara. Jesus está falando, se alguém está falando mal de você, fala bem dele. Se alguém te amaldiçoar, jogar uma praga em você, joga uma bênção nele. O cara fala, você vai morrer. Você fala, e você vai viver eternamente. Você vai bater a cabeça e vai virar um debilóide. E você vai ser um gênio da matemática. Joga coisa boa para ele. Mas a pessoa me bateu, dá outra face. Mas me pediu para caminhar uma milha. Carrega. Gente, eu não vou entrar em detalhes para não alongar. Ser gracioso é ser o mesmo, independente do outro. Não deu tempo de escrever isso, mas eu quero muito que você guarde. Ser gracioso, para a gente resumir, é ser o mesmo, independente da atitude do outro. Independente do que o outro faça, do que o outro é. Quem trilha no caminho da graça não muda. Não muda, nada lhe afeta. Ele consegue amar as pessoas, independente do que elas são ou fazem. Isso é fácil, gente? Não, para mim é praticamente impossível sermos graciosos. Impossível sermos graciosos. Jesus, ele é muito louco, ele falava assim, cara, quando você for convidar alguém para ir jantar na sua casa, convida alguém que não tem como te chamar para ir na casa dele, senão não tem recompensa nisso. Quando você for emprestar para alguém, olha o que Jesus falou, empresta para quem não tem dinheiro para te devolver. Você está tirando, né? Aí a pessoa não vai devolver. Isso é graça, ô sua mula. É isso que você tem que praticar. Isso é graça.
Jesus, ele ensina essas coisas. Por isso que é uma obra do Espírito Santo. Porque o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um ser humano é transformar ele à imagem e semelhança de Jesus. É o maior milagre que Deus possa fazer na vida de alguém. É fazer com que esse cara seja um Cristo aqui na terra. Isso, coitado do Espírito Santo, a tarefa mais difícil ficou para ele. Acho que ele fala assim, ele está na reunião da Trindade lá trocando ideia, e falou, não, beleza, você morreu na cruz, pá, os caras meteram o prego lá em você, não, beleza, tá. Mas pegar esses homens aí e transformar os caras em Cristos, mas a missão impossível ficou comigo. Aí que a gente entende que todas as coisas, se você ama a Deus, se você entregou sua vida para Deus, todas as coisas vão contribuir para que o Espírito Santo te forme, te molde a Cristo. Que todas as coisas, a vida inteira, coisas boas, coisas ruins, acidentes, bênçãos, coisas muito legais que acontecem na sua vida, coisas muito ruins que acontecem na sua vida. Não é que Deus faz a coisa ruim acontecer para te tratar. Não, 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 não. Quando você pensar em Deus, pensa que nada de ruim vem dele. Por favor. Mas ele que deixou o diabo fazer. Não, não. Então por que aconteceu? Porque nós estamos num mundo sujeitos a acontecer com todo mundo. Eu posso pegar um câncer como você pode, como o cara que não serve a Deus e é um ateu, também pode. Amém? Então Deus, ele está vendo a nossa vida e tudo acontece. E as coisas vão acontecendo e de repente você é mandado embora. Aí ele entra e molda você. Isso se você der liberdade para ele. Então imagina, o Espírito Santo não fica moldando a gente à torta e direita. Ele fica esperando. Oh, coitado. Aí tem uma hora lá que geralmente é o sofrimento que nos leva a dobrar o joelho diante dele, né? Aí o sofrimento nos dobra e a gente clama, aí ele vem. E começa a mexer. Aí quanto mais você lê a palavra, mais ele mexe. Quanto mais você ora, mais ele mexe. E você vai buscando, e vai jejuando, e vai buscando, e ele vai mexendo em você. Isso é demais. Estamos acostumados a amar quem nos ama, a fazer o bem para quem faz bem para nós, a falar bem dos nossos amigos, a orar por pessoas boas. E Jesus vem e diz que isso daí até pecador faz. Qualquer um faz isso aí. Quem não daria a vida pela sua mãe? Pô, mas é claro, isso não é graça, é minha mãe, caramba. Eu só estou vivo por causa dela, eu só existo por causa dela, e ela me cuidou. Então, se for para eu dar a vida para alguém e for pela minha mãe, não vem falar que eu sou gracioso porque eu fiz isso. Agora, se eu der a vida pelo MC Catra, aí eu sou muito gracinha, gente. Porque eu odeio funk. E eu odeio gente besteirenta assim. Aí é graça. A graça nos convida a sermos seres humanos de outro nível, nível Cristo. Nível beta hard. A melhor versão do ser humano possível. Repita comigo: Deus não me trata segundo os meus pecados. Isso está em Salmos, é bíblico, viu? Duvido alguém aqui falar que na hora que pecou, caiu uma praga nele. Duvido. Pelo contrário, você pecou, no outro dia você acordou e aconteceu uma bênção na sua vida. Você fala, nossa, será que é o pecado que é certo então? Deus, nossa. Você consegue tratar os outros não segundo o erro e o pecado deles? Deus me dá chances todos os dias. Você consegue dar chances todos os dias para as pessoas? Perdoar todos os dias? Esquecer o que elas fizeram e começar um novo relacionamento com elas? Ah, mas se ela errar de novo, vai começar um novo relacionamento de novo e vai ter graça de novo. Deus é longânimo. Ele consegue tolerar o que ele desaprova em mim. Tem um monte de coisa que Deus vê no Tiago que ele não aprova, mas ele tolera para ter relacionamento. E aos poucos ir mudando, Tiago.
E nós? Será que a gente tem como tolerar as pessoas e tolerar aquilo que a gente não gosta nas pessoas, só para ter relacionamento com elas e aos poucos elas irem mudando? Mateus 5,45 para a gente terminar. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e vai. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Tá bom até aí? Quem quer ser filho de Deus aqui? Como eu faço para ser filho de Deus? Se você for uma pessoa graciosa, olha que lindo isso. Vocês serão, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Nós somos filhos de Deus, mas não parece. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, mas chega na sua mãe e no seu pai, deixa eu perguntar para eles, a sua esposa, seu esposo, seu patrão: cara, você trabalha com um filho de Deus aqui dentro. Ele: quem? Aquele filho do cão? Não arruma nem a cama, aquela draga lá. Peço para lavar a louça aqui e fica xingando. Eu vejo na igreja adorando, levantando a mão, mas não levanta um prato aqui para lavar. Não fala de Jesus para ninguém, é egoísta, mesquinho, é uma pessoa avarenta, uma pessoa que vive no seu mundinho. Mas nós somos filhos de Deus, só que nós não temos a cara do Pai. É a mesma coisa de um sal que não salga, não faz diferença nenhuma. Nós estamos em 80 pessoas, são 80 filhos de Deus inseridos na sociedade. E o que está mudando lá? A gente já não ouviu falar que são em torno de 30 milhões ou 60 milhões de evangélicos, Cris? Acho que você falou esses dias, 50 milhões de evangélicos. Peraí, nós somos 200 milhões de brasileiros, 50 milhões são cristãos? Não, são crentes. Que mudança eles estão trazendo, nós estamos trazendo para a sociedade? Qual a mudança? A corrupção só aumenta. A gente conversou já, Dan, que lá dentro da Câmara dos Deputados, antes tinha 10 evangélicos, hoje tem 100, e a corrupção só aumenta. Então são filhos, aceitaram Jesus, vão à igreja, mas são sal que não salgam. Cara, sinceramente, é só Deus para julgar. Eu nem sei o que seria de nós, é a graça. Para sermos gente como Jesus, não podemos apenas entender, receber a graça de Deus, mas nós precisamos viver a graça de Deus uns com os outros. Seja mais gracioso com os seus irmãos aqui da igreja, seja mais graciosa, seja mais gracioso com a sua família, seja mais elegante, seja mais gentil, seja mais educado. Busque isso todos os dias. Nós temos que ir além, gente. Se nós, seres humanos, fôssemos de fato aquilo que Deus quer que sejamos, o mundo seria outro. O mundo seria outro. Mesmo que você pense que é difícil alcançar o mundo todo, comece pelo seu mundo. Você tem um mundo, você, sua família, as pessoas que são próximas a você. Experimenta mudar de vida se esse mundo seu não vai mudar. Deus está criando uma sociedade cheia de amor, de bondade, de misericórdia. Deus está criando essa sociedade chamada igreja, chamada noiva. E Deus nos convida para a gente participar da criação dessa sociedade. O mundo precisa urgentemente de gente como Jesus. Vamos ficar de pé para a gente encerrar, cantando uma canção que revela uma das coisas fenomenais que o Espírito Santo usa para nos transformar em imagem de Jesus. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor Deus. Mais alto: Senhor Deus, quando eu te contemplo, eu percebo algo diferente em mim. Diga: quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti. Glorifica o nome dEle, vamos, glorifique. Levanta o nome do seu Senhor, levanta o nome de Jesus acima de qualquer outro nome agora. Glorifique o Pai, glorifique o Filho, glorifique o Espírito Santo. Não tenha pressa, Deus está aqui, Ele
Ele está nos moldando a cada culto, a cada reunião, a cada palavra. Vamos cantar a Ele, vamos.